Olá, nesse vídeo vamos falar sobre ângulos. Estaremos falando dos assuntos tratados no PET 2, semana 1. Tá? Bem, aqui temos o desenho de um círculo, mas também podemos pensar num relógio de ponteiros. Né? Primeiro vamos falar do relógio. Né? A posição das horas, 12 horas, 1, 2, 3, 4 e aí vai a distribuição das horas. Quero chamar sua atenção que de uma hora para a hora seguinte há um intervalo de 30 graus. Isso porque toda a circunferência possui 360 graus para cada volta completa. Então, como as horas estão igualmente distribuídas no relógio, cada intervalo de hora é um intervalo de 30 graus. Ok? Agora, o ponteiro está no 0 grau. E aí vamos colocá-lo para girar. Repare que essa abertura descrita pelo ponteiro é o que a gente chama de ângulo, tá certo? Então, para você definir a medida do ângulo, se você souber de quantos graus um dos ponteiros aponta e quantos graus o segundo ponteiro aponta, a diferença do maior pelo menor vai te dar quantos graus tem aquele intervalo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, porque 30 menos 0, 30. Próximo. Repare que agora, se eu quiser saber quantos graus temos aqui, eu vou observar que esse ponteiro aponta para o 60, enquanto esse para o 0. A diferença 60 menos 0 vai dar 60 graus. Quer dizer que esses dois ponteiros formam um ângulo de 60 graus. Agora de 90, 120, 150, 180. Repare que se porventura esse ponteiro tivesse apontado aqui para o 60 e esse para o 180, nós teríamos um ângulo de 180 menos 60, 120 graus. Então, quando você quer saber quantos graus é um ângulo, basta você saber para onde os ponteiros estão apontados, tá ok? Agora, eu completar a volta. Então, temos uma volta completa. Completou uma volta, 360 graus, né? 30, 60, 90, você vai aumentando de 30 em 30, vai chegar em 360 graus. Vamos voltar o zero para a posição dele ali, ok? Agora, os ângulos eles recebem nomes de acordo com os seus tamanhos. Então, vamos para o primeiro caso. Nesse caso, nós temos um ângulo cuja medida não chega a 90 graus. Qualquer intervalo aqui maior que zero que não chega a 90 graus, qualquer medida aqui, você tem um ângulo agudo. Isso é importante saber. Ângulo agudo é um ângulo, aqui representa um número qualquer. Como existem infinitos números aqui, vamos chamar isso aqui de ângulo A. Pode ser 1 grau, 12 graus, 13 graus e meio, 29 graus, 53 graus,17, qualquer número entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Você vai observar que a abertura entre os ponteiros, né, o formato dessas aberturas, por exemplo, se eu postular entre o 0 e o 30, a abertura estaria nesse intervalo, ângulo agudo. Próximo. Agora nós temos uma abertura, você vai ver que vai dar exatamente 90 graus. Lembra-se? Esse aponta para o 0, esse aponta para o 90. 90 menos 0, 90. Então, isso aqui é uma abertura de 90 graus. Esse ângulo chama-se ângulo reto. É quando o ângulo vale exatamente 90 graus. Quero chamar a atenção de você para essa forma. Né? Sempre lembra, o L é um ângulo de 90 graus. Quais objetos que tem na nossa casa que lembram essa forma? Pode observar, você olha para as quinas das portas, dos livros, dos cadernos, mesas. Existem duas paredes, existem várias formas dentro da nossa casa, que é um formato de um ângulo de 90 graus, ou seja, de um ângulo reto. Outro detalhe importante é que isso representa 1/4 de volta. É importante você entender, o 4 significa que todo o ciclo foi dividido em 4 partes iguais. Então, olha, uma parte, duas partes, 3 partes, 4 partes. 90 graus é uma dessas 4 partes, tá certo?
Há várias posições aqui no círculo que pode representar um quarto de volta. É importante, falou de um quarto de volta, falou de um ângulo de 90 graus, falou de um ângulo reto. Próximo. Agora observe o giro dos ponteiros. Note que ele não completa 180 graus. Quando a abertura entre os ponteiros é maior que zero, mas não chega a 90, mas enquanto a partida passou de 90, nós temos um ângulo obtuso. É um ângulo cuja medida está entre 90 e 180. A leitura simbolicamente aqui é 90 graus é menor do que um ângulo, por exemplo, 100, 120, 150, 143, qualquer número aqui. E esse ângulo tem que ser menor que 180 graus. Então, 90 graus é menor do que uma medida dada, e essa medida dada tem que ser menor do que 180 graus. Se isso acontecer, o ângulo é obtuso. Você vai observar que ele já passou de um quarto de volta, mas ele não chega no 180 graus. Próximo ângulo. Repare agora o giro dos ponteiros, que ele forma um ângulo de 180 graus. Quando os dois ponteiros formam um ângulo de 180 graus, você observa que eles estão alinhados e apontados para sentidos opostos. É o chamado ângulo raso, é o ângulo cujo valor é 180 graus. Repare que o ângulo raso representa meia volta. Repare que ele girou metade do círculo. Okay? E o próximo aqui que a gente vai falar é das características do ângulo, tá ok? Repare, né? Aqui eu tenho dois ponteiros. O ponto de conexão dos ponteiros, eu vou colocar esse O maiúsculo. Num dos ponteiros, eu vou marcar um outro ponto e chamar de A. Aqui eu posso usar qualquer letra, desde que não seja o O. E no outro ponteiro, eu vou usar outra letra, desde que não seja O e A, que eu já usei. Okay? Então, vou usar o B aqui. Aí você fala, Marcelo, você é obrigado a pôr o A embaixo e o B em cima? Isso tanto faz. Você pode colocar o A aqui onde está o B e o B onde está o A. Pode colocar P, Q, R, E, S, M, N, o que você quiser. Mas não pode usar o A porque já foi utilizado. Essa abertura entre os ponteiros é um ângulo agudo. Se você lembrar, repare, ó, esse ponteiro está no 60 e esse está no 0. 60 menos 0, 60. 60 é menor que 90. Então, isso aqui é um ângulo agudo. Só que existe um outro ângulo aqui de fora. Esse ângulo é o que completa a volta. Os ponteiros sempre vão formar dois ângulos, um pequeno e um maior. Se você pegar o pequeno, o maior vai completar a volta, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui é 60, uma volta é 360, então aqui fora tem 300 graus. Geralmente, estamos interessados na menor medida do ângulo, a não ser que o exercício diga, tá bom? Quais são os elementos? Os lados. Quais são os lados? Os lados são representados pela letra que liga os ponteiros, que é o O. Num dos ponteiros vai até o A, no outro ponteiro vai do O até o B. Repare que você tem que começar com a letra que ligou os ponteiros, tá bom? Então, OA, OB são os lados. Como que você verá isso representado nos livros? Geralmente você vai visualizar isso com essa flechinha aqui, porque ele sai do O e vai para o A. Sai do O, vai para o A, sai do O, vai para o B. Isso aqui também é a representação de semi-reta, mas não é assunto para agora. Outra coisa que nos interessa é o vértice do ângulo. Quem é o vértice do ângulo? É a letra que você está vendo que repete nos dois aqui, ó, nos dois lados. O O é o vértice, é onde os ponteiros se conectam, tá certo? Esse é o vértice do ângulo. Outra coisa, como que eu vou representar esse ângulo? A notação do ângulo, como que a gente pode ver isso? A gente pode ver assim. Você pega as letras que estão no ponteiro e no centro o vértice. Ah, Marcelo, eu posso colocar BOA? Pode, não tem problema nenhum. Posso colocar OAB? Não, não pode não. O vértice tem que estar no centro.
As extremidades aqui você pode trocar, você pode pôr B aqui e A direto, não tem problema, mas deixa o vértice no meio. Com esse símbolo, né, do circunflexo no vértice. Ângulo A ou B. Tem outra representação, você pode vir em algum livro. Esse símbolozinho, A ou B, de novo o vértice no meio, mas sem o circunflexo. Ângulo A ou B ou ângulo A ou B. São as notações que nós utilizamos para representar os ângulos. Bem, espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo.